Transtorno de personalidade evitativa, esquiva ou ansiosa. Por favor, curta esse vídeo e fique comigo para saber um pouquinho mais sobre esse transtorno. Bom, gente, existe uma diferença entre uma pessoa ter alguns comportamentos, por exemplo, de timidez, em alguma situação da vida, ter comportamentos mais restritos ali, evitar um convívio social, isso por causa de alguns fatores que podem estar influenciando ali. Mas existe uma diferença entre alguns comportamentos e um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade em si, ele começa a se desenvolver ali na infância e no início da vida adulta, e ele é pautado nos comportamentos da pessoa, ou seja, a pessoa ela não está naquele período onde ela está desenvolvendo comportamentos de esquiva. Ela sempre desenvolve esse tipo de comportamento. Pode ser num grau maior em algum momento, ou em um grau menor em outro. Mas a pessoa não está com o transtorno. Ela possui o transtorno. E a gente identifica isso com uma forma, né? Um transtorno de personalidade, ele é identificado através da forma que a pessoa reage ao mundo, como ela se comporta em todas as situações. Então, por exemplo, uma pessoa que em algum momento da vida é tímida, ou por exemplo é mais tímida na escola, ou mais tímida no trabalho, mas em outras circunstâncias tem uma qualidade social adequada, ela não pode, por exemplo, ser considerada com esse transtorno. Mas eu sempre digo, e realmente é importante buscar a ajuda profissional para identificar, ok? Mas vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre as características e o funcionamento das pessoas que têm esse transtorno de personalidade evitativa, esquiva ou ansiosa. As pessoas, elas se preocupam demais com o julgamento do outro. Essa é a grande preocupação. Elas não têm autoestima suficiente para se sentir adequadas às outras pessoas, se sentem menores, acreditam que serão julgadas. Isso faz com que elas evitem o contato social, evitem se expor, evitem justamente esse julgamento. Isso influencia na profissão, influencia nas relações amorosas, nas relações entre amizades. Eles sempre acham que estão ali inferiores, que não merecem, que não estão à altura do outro. Então eles evitam esse tipo de comportamento, né? Numa sociedade onde as pessoas se relacionam constantemente, hoje as pessoas têm muito mais facilidade para se expor, principalmente com as redes sociais. É muito difícil, né? Esse aspecto cultural dificulta bastante o convívio dessas pessoas. Então é muito importante ficar atento aos sintomas para buscar um tratamento adequado. Mesmo que essa pessoa não tenha o transtorno de personalidade esquiva, alguns aspectos devem ser avaliados, timidez, por exemplo, aspectos que atrapalham o convívio social, atrapalham as relações de trabalho, podem ser tratados também, mesmo que não seja transtorno, por isso que é importante sempre buscar ajuda. O transtorno de personalidade, algumas vezes, ele pode apresentar comorbidades. Eu vou explicar o que é isso. É desenvolver outras características, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela pode desenvolver depressão ou desenvolver ansiedade. No caso desse transtorno específico, ela pode ter ali uma fobia social associada. Então é importante mesmo fazer um tratamento adequado, porque no caso de depressão, por exemplo, é necessário, além da psicoterapia, introduzir a medicação. Em casos ansiosos, a mesma coisa. Então, fique atento se você conhece alguém que é muito tímido, se sente muito tímido, busque auxílio profissional. Um grande abraço.